Mas afinal, por que esse país tem tanto médico de direita, de extrema direita, bolsonarista? Quais as razões disso? Seria um fenômeno histórico que leva a isso? Tem a ver com os últimos anos, com a estrutura da medicina ou o quê? E o programa Mais Médicos? Qual a relação dele com isso? É sobre tudo isso que nós vamos conversar, acompanha aí nesse vídeo. Agora sim, salve salve! Começando mais um Aos Fatos, onde a gente discute os temas de política de forma mais solta, mais opinativa, mas sempre de maneira embasada. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador pela Unicamp. Estou aqui sempre acompanhado do geógrafo, também pela Unicamp, e mestre em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, o inoxidável Simas. Salve! E aqui nós vamos discutir esse tema que intriga tanta gente. Por que essa contradição entre a medicina, essa área tão nobre, da preocupação com o outro, e a presença tão massiva de extrema-direita e bolsonaristas nesta profissão? De onde vem isso? Quais os fundamentos mais profundos disso? Vamos discutir tudo isso, mas antes, preciso te pedir, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e larga seu comentário. Dessa maneira você ajuda enormemente o Política na Cabeça a chegar para mais gente. Maravilha? Não é impressionante? Parece que a medicina concentra uma quantidade atípica e absurda de profissionais de direita, de extrema direita ou bolsonaristas. Embora a gente não tenha uma estatística oficial sobre isso, a gente tem indícios quando a gente procura denúncias de atrito entre médicos alinhados à direita ou ao bolsonarismo com pacientes que não compactuam com a mesma visão política. Curiosamente, é muito raro a gente ver o contrário. Médicos de esquerda dizendo que tem algo contra ou não atendem alguém de direita. Quer dizer, parece haver então uma porcentagem muito grande de médicos, não todos é claro, que se identificam com os pensamentos de direita e particularmente com o bolsonarismo. Esse fenômeno estranho, camarada, ele tem uma explicação? Será que tem a ver com o curso de medicina ou será que as pessoas de direita que vão parar na medicina? Como é isso na sua visão? Sim, mas essa pergunta certamente aflige muita gente e ela merece ser respondida de forma direta. Olha só, a medicina atrai historicamente gente de direita, gente elitista, que são as duas coisas ao mesmo tempo, na maior parte dos casos, gente da elite e de direita. E isso tem a ver com a tradição do bacharelismo no Brasil. Quem aponta isso muito claramente são dois dos grandes artífices da sociologia e da historiografia brasileira, sim. Simas. O Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, e o Gilberto Freire, em Sobrados e Mocambos. Quando ambos, em obras de 1936, ambas as obras são do mesmo ano, apontam elementos da tradição do bacharelismo, que tem a ver com aquela transição da sociedade rural para a sociedade industrial, né, de uma ex-colônia, onde o sujeito que consegue o diploma de três grandes áreas, engenharias, direito ou medicina, ele ganha um status, um capital social muito elevado em comparação com os outros, com os despossuídos, né, com as pessoas sem formação ou com formações outras que não dão tanto prestígio. Muito interessante. E isso era verdadeiro lá atrás e segue sendo verdadeiro. A medicina ainda é uma área que confere prestígio, de certa maneira, poder. Né? E quer ver uma coisa interessante de observar, Simas? Em cidades do interior do Brasil, inclusive aqui no estado de São Paulo, mais industrializado e mais rico da nação, ele tem inúmeros casos de prefeituras de cidades menores que a disputa se dá, e não só nas pequenas, isso já aconteceu até aqui em Campinas. Com certeza. A disputa se dá muitas vezes entre um médico famoso na cidade, não é? E aí, sei lá, o dono do supermercado, que é a elite financeira, e o cara de maior capital social, que o Bourdieu, o grande Bourdieu, chamava de capital simbólico. Muito bem, o sociólogo Bourdieu, que mais se debruçou sobre essa questão do capital simbólico, de como muitas vezes a formação, o diploma ou outras características ficam até superiores ao aspecto financeiro. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E comparando as três áreas rapidamente, Simas, direito e engenharias foram popularizadas de certa forma nos últimos anos. Isso não aconteceu com a medicina. Relativamente barato abrir um curso de direito. Justamente, políticas públicas como ProUni, FIES, também ajudaram nesse sentido. Com certeza. Mas a mesma coisa não acontece com a medicina, que continua
sendo ou muito difícil de passar nas universidades públicas, quem acaba passando é o cidadão. Majoritariamente, né? Majoritariamente. Abastado, que pode estudar em escola melhor, que pode se dedicar a anos de cursinho. De cursinho, pré-vestibular, ou pagar em escola privada, que chegam a valores ridículos, absolutamente ridículos. A PUC do Paraná cobra R$ 11.500 de mensalidade. Você ouviu certo, pode jogar aí no Google. Que beleza. Como assim? Quem ganha isso de renda familiar no Brasil, você já pertence a 1% dos mais ricos com isso daí de renda. Imagina dispor de 11 mil para pagar a mensalidade. A parte de todos os outros custos. Né? Realmente. Isso até me lembra uma situação curiosa. Em sala de aula, eu costumava perguntar para os alunos, você tem umas turmas específicas de medicina, eu perguntava, quem aqui vai fazer medicina por dinheiro? São jovens. Diretamente. Direto. São jovens de 18, 20 anos. Alguns levantavam a mão. Tudo bem, não tem nada errado alguém exercer uma profissão por dinheiro também. Mas é normal que o jovem tenha também um certo idealismo maior do que as pessoas mais velhas. Então eu digo, não, é minha vocação, eu quero ajudar os outros. E de uns anos para cá, eu percebi que essa proporção foi crescendo. Eu parei de fazer a pesquisa, porque estava ficando chato. Praticamente todos os alunos levantavam a mão e diziam que era por dinheiro. Não tem problema ser por dinheiro também, mas ser só por dinheiro? E veja que a gente está num país de maioria cristã, católica, e o catolicismo, né, de forma difusa, ele estabelece aí uma norma social não escrita, diria o Durkheim, né, que é o quê? É feio admitir que você faz algo que foi criado, por exemplo, uma área tão nobre para cuidar da saúde alheia, da saúde pública. Seria feio, seria condenável admitir que você vai pelo dinheiro e pelo status, consequentemente. E as pessoas perderam essa me surpreendeu essa... né? Falam na cara, é isso. Perfeito. Né? Eu acho que isso vai bem no sentido do que você falou, dessa tradição bacharelesca, de que, além da questão financeira, há também um status, um prestígio. Você lembrou muito bem o Bourdieu, que, a meu ver, é um gênio nessa interpretação. Sem dúvida. Mas eu queria apontar o seguinte, me parece ter uma coisa a mais aí nessa história, né? Tudo bem, a medicina agrega gente de direita, mas parece que tem havido uma certa radicalização nos últimos anos, porque, sei lá, eu fui médico a vida inteira, acho que você também e todos que estão aqui nos assistindo. Quantas vezes o médico te falava alguma coisa de política? Não era comum isso. Não era comum, mas parece que de uns tempos para cá isso se tornou normal. Eu passei por isso, me indicaram um médico super renomado, paguei caro na consulta, estava lá no final, depois de uma longa anamnese, uma coisa rara hoje, um médico que quer saber o que você come, o que você faz. No final ele vira e fala assim para mim, essa gente do PT, além de ser corrupta, está instituindo o comunismo no Brasil. Eu não soube nem o que dizer. O cérebro gira dentro da cabeça, né? Ironias à parte, acusando os outros de corrupção, mas você liga lá para marcar a consulta, tem dois preços. O secretário fala, com nota é tanto, sem nota é tanto. Na cara. Aí não é corrupção, né? Sonegar imposto é tranquilo. Pois é. Não é corrupção. Corrupção é a dos outros. Pois é. Então me surpreende essa postura de, além da pessoa ser um cargo de referência, ela agora se vê no direito de abordar posições políticas num ambiente completamente inadequado, numa situação absolutamente inadequada. Terrível. Para mim tem um dedinho de bolsonarismo nisso muito forte, sabe? Tem, sem dúvida. Nos últimos anos eles se radicalizaram, sem dúvida, mas veja aí, Simas, o peso da ideologia, né? E aí, mais uma vez, eu puxo a sardinha para minha brasa, que esse é meu tema de pesquisa, pela via da neurociência política. A neurociência política deixa muito claro como a ideologia política ela é algo muito constitutivo dos seres humanos, pelo menos em sociedades modernas, como fator de pré-determinação, por assim dizer, do comportamento. Sim. Você consegue predizer como as pessoas vão agir a partir da posição político-ideológica. Perfeito. Principalmente quando os sujeitos estão mais nos extremos, né? Você sabe que o cara vai, de certa forma, deixar de ser médico por um momento para virar um militante. Político, exatamente. É terrível. Eu falava dessa tradição bacharelesca, como ela propicia, né, status, a medicina ainda propicia muito status, e certamente é possível fazer um recorte. Se você aí está nos assistindo, tem uma perspectiva um pouco mais à esquerda, tenho certeza que de forma intuitiva você concorda, não precisaríamos nem de uma pesquisa, Simas, para apontar como o fator ideológico é forte na hora da escolha de uma profissão, porque pessoas mais à direita vão buscar posições hierárquicas, cujo capital simbólico
para eles seja muito maior nesta sociedade do que as pessoas de esquerda. As pessoas de esquerda não estão tão preocupadas em amealhar tanto capital simbólico. Daí você tem um sujeito como esse, falando de comunismo. Um cara com uma formação avançada, um curso que é difícil de passar, falando uma bobagem dessa. Porque você pode ser 1000 críticas ao governo petista, dizer que é comunismo, um governo que enriquece banco desse jeito. Está quase no patamar de dizer que a Terra é plana. Mas aí me parece que tem um elemento muito peculiar do bolsonarismo nessa história toda que ajuda a entender essa radicalização. O bolsonarismo, ele precisa criar um clima de conflito constante. Ele precisa fazer as pessoas acreditarem que elas estão em guerra umas contra as outras. É o cara da direita achando que ele está numa luta contra o comunismo e você é o inimigo. A meu ver, essa estratégia replica algo que a Hannah Arendt identificou com muita precisão no seu livro, acho que livro seminal, né, que é o totalitarismo, né? Origens do totalitarismo. Errei o nome do livro. Origens do totalitarismo, onde ela vai diferenciar, e essa passagem é muito pouco debatida, curiosamente, o fascismo do nazismo. Ela vai dizer, no fascismo você tem uma ditadura autoritária e todo mundo obedece porque tem medo de levar porrada do Estado. No nazismo, não. Além do terror do Estado, você tem o terror de um contra o outro. E quem capta isso muito bem é o George Orwell naquela obra fantástica, 1984. O cara está lá trabalhando, o colega cutuca e começa a falar mal do governo. Será que ele está falando mal do governo mesmo ou será que ele está me testando? Ele é um agente. Eu não sei se eu posso confiar ou não. Todo mundo desconfia de todo mundo. Será que ele é um comunista? Será que ele é um nazista? Eu não estou querendo dizer com isso que o Bolsonaro se assemelha 100% ao nazismo, não é isso. Mas o bolsonarismo tem este aspecto que é muito comum. Agora, já que você falou da relação entre nazismo e bolsonarismo, só um apontamento rápido. Vamos descrever o silogismo óbvio, né? Obviamente, nem todo bolsonarista se assemelha a qualquer coisa no nazismo, mas todo nazista é bolsonarista. Neste país é bem claro isso. Né? Perfeito. Não vamos fugir da raia e deixar ele apontar. Nazistas votaram e apoiaram esse fascistoide. Pois é. A coincidência é impressionante. Afinidade eletiva, diria o grande Max Weber. Bem lembrado. Mas enfim, rompi o seu fio de raciocínio. Não, que essa radicalização ela tomou conta da categoria e mais da categoria médica até do que de outras, porque não tem problema o médico ser de direita. Ele, na sauna do clube dele, falar de política, ok. Mas no consultório... no consultório, cara. Daqui a pouco outras profissões podem passar por isso, né? Então, o lixeiro não recolhe o seu lixo porque você é de esquerda. Já pensou? Onde nós vamos parar? Mas e aí os exemplos históricos aí da história recente no Brasil são inúmeros que ganharam a mídia, né? Por exemplo, aquela médica, acho que em 2016 no Rio Grande do Sul, que decidiu não atender a filha de uma mulher, uma pediatra, decidiu não atender a criancinha porque a mãe era petista. Olha só. E aí tem aquele sujeito do Mato Grosso, esse mais recente, que saiu esbravejando e conseguiram captar o áudio dele, que não ia atender se fosse petista, ia deixar morrer, não sei o quê. Olha isso, que horror, né? A contradição entre o bolsonarismo e o juramento de Hipócrates, Simas, que essa galera que se forma em medicina faz, é claríssima, escancarada. É colossal, exatamente. A ideia da fidelidade à honestidade, à caridade e à ciência. Cadê a ciência na mão desse pessoal, que muitos deles se tornaram negacionistas? Isso, né? Retomando aquilo que a gente já tratou num vídeo anterior, o comportamento de seita. É um comportamento de seguir cegamente a seita a ponto de... não é nem que recusou atender a mulher, recusou atender a filha, a criança. Pôs uma criança como vítima de uma disputa política que a criança não tem nada a ver. Você lembrou bem desse episódio, que se você não assistiu ainda, fica aqui no card, sobre o bolsonarismo como seita. Ajuda a entender como, inclusive, gente com formação elevada, né? Porque não é um curso fácil de ser feito, de ser aprovado nele, e adere, assim, né, a um bolsonarismo, né, que é o protofascismo brasileiro, né, moderno. É basicamente isso. Mas me deixa particularmente chocada a atuação do Conselho Federal de Medicina diante disso tudo, né? Porque a gente vê o Conselho simplesmente se omitindo de tomar determinadas posturas e em outras assumindo a linha de frente.
Quando veio o programa Mais Médicos, lembra do programa Mais Médicos? A guinada veio aí, na verdade. Pois é, né? Essa radicalização maior. Pode ser que tenha começado aí. Porque aí o Conselho critica o programa, tudo bem, pode haver problemas lá que devem ser reparados, mas não, o Conselho articula uma oposição assim, ferrenha. Não quero o programa, não quero remendar o programa, eu não quero o programa. E aí esse mesmo Conselho faz isso, né? Primeiro faz isso, dizendo que está preocupado com a qualidade da medicina, do atendimento, já que o Mais Médicos permitia que médicos com diploma não validado no Brasil exercessem a profissão. Bom, tá bom, eles estão preocupados com a qualidade. Aí vem essa história da pandemia de médico prescrever remédio sem nenhuma eficácia comprovada. Cloroquina, ivermectina, azitromicina e outras coisas, né? Que tem lá suas utilidades, mas não se mostraram eficazes em inúmeros experimentos. E aí onde o Conselho deveria dizer isso aí não é científico, isso não pode, o que o Conselho diz? É o médico que vai definir com o paciente qual é a propedêutica, qual é o tratamento. Quer dizer, se eu chego lá no médico e ele diz, toma chá de cavalinha para combater Covid, eu digo, legal, gostei, beleza? E tá tudo bem. Tudo bem, Na perspectiva do CFM seria isso. Vamos fazer sangria? Aí fica claro que, na verdade, o que prevaleceu? A ideologia, mais uma vez. Uma diretoria composta de bolsonaristas, que estão de novo criticando agora o relançamento do Mais Médicos. Óbvio que esse pessoal seria contrário. E em 2014 eles apoiaram o Aécio, mas claramente tomando uma decisão de apoiar um candidato, coisa que o Conselho não fazia. Muito grave, muito grave. Não tem que apoiar ninguém, é um conselho profissional, não é essa função. Não teria que se posicionar dessa maneira. Né? E aí o que acontece dos anos subsequentes? Vão aparecendo ali proto-bolsonaristas, só espera de um cara mais radical para eles abraçarem. É essa consonância de fatores que vai ocorrer. E o Mais Médicos, em 2013, mas é um ponto de inflexão. Quem coloca isso muito claramente é o professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, que estuda essa questão das guerras culturais, do identitarismo, e ele escreveu um artigo na CULT, muitos anos atrás, nem tantos assim, né? O período da pandemia fez a gente mudar um pouco a escala de tempo. Mas no começo da pandemia, ele escreve um artigo sobre... ele intitulou o artigo Diagnosticando o Médico Bolsonarista. E ali ele aponta alguns momentos, né, de radicalização da classe médica, centrando o fogo principalmente no programa Mais Médicos. Ou seja, essa galera já era de direita, por causa dessa afinidade eletiva entre a ideologia de direita, que busca posições hierárquicas, e o fato da tradição bacharelesca brasileira oferecer esse status na medicina, ainda hoje. Juntando esses fatores, essa galera já estava lá, mas eles se radicalizam diante de um programa público e social que, na visão deles, não os favorece. Os favorece, Como se não fossem já favorecidos, privilegiados. Só que eles mascaram isso em defesa dos interesses da sociedade. Não é? Exato. Como se fosse a questão, como você bem apontou, né? Como se o problema maior do Mais Médicos fosse a falta de qualidade, isso, né? Na visão deles. Exato. O que é mera racionalização da questão, evidentemente. Preocupante, muito preocupante ver a política entrar onde ela não deveria, porque é isso, se o cara é de direita, tudo bem, mas peraí, né? Daqui a pouco nós vamos dividir o país em... Só vai ter médico comerciante para a esquerda e para a direita, né? Esquerdistas ao nordeste e para baixo, vai ser até regional. Mas aí, mas o próprio programa Mais Médicos, ele evoca um zilhão de pontos, né? A gente discutidos. Tem que... Acho que a gente pode abordar isso em outro vídeo. Tá aqui o camaradinha Tito, que quis opinar só no final, né? Não quis trabalhar cedo hoje. E acho que a gente pode voltar ao Mais Médicos e os desdobramentos. Você conhece muito mais do que eu sobre o tema. Podemos aprofundar isso num outro vídeo. Acho que vale a pena até para as pessoas entenderem melhor o que é o programa, para daí fazerem críticas coerentes, né? Não saírem falando qualquer coisa. Exatamente, já que ele foi relançado agora. Né? A gritaria já começou. Nas redes, está tudo claro aí. Mas nesse aqui, sobre esses pontos, você quer acrescentar algo? Não, eu só espero que você que é médico e não compactua com essas posturas não se sinta atingido. É óbvio que a gente não quer dizer que todos os médicos são assim, e a gente realmente espera que médicos sérios, independente de serem de esquerda ou de direita, assumam o controle de órgãos como esse, como o Conselho, e não permitam que a população fique à mercê de preferências políticas de quem estiver atendendo, como a gente espera em qualquer outro serviço.
Acho pouco provável, viu, sim. Eu também estou sendo otimista. Ficou um tanto utópico, Um pouco. né? De todo modo, a parte progressista da classe médica tem que se contrapor mesmo, é isso claro, aí, claro. né? Servir como contrapeso a essa ação, porque, pelo amor de Deus, o país vai continuar polarizado, infelizmente, e nós vamos ter que ficar aturando médico bolsonarista, enchendo o saco em consultório até quando? Exato, né? exato. Alguém precisa discutir isso internamente e colocar isso como pauta. Isso, colocar limite para isso. Enfim, mas o novo Mais Médicos vai pôr mais lenha nessa fogueira. Vamos ver os desdobramentos e a gente volta a discutir isso tudo num outro vídeo, possivelmente. Mas antes de encerrar esse aqui, preciso te pedir, como sempre, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e os comentários. Vai lá, deixa seu comentário. Conta aí, você tem alguma história para contar de médico pegando no seu pé? Ou de algum parente? Até eu tenho. Minha mãe já sofreu assédio de médico bolsonarista. Né? Então, praticamente hoje em dia, todo mundo conhece alguma história dessa. Conte-nos aí, que a gente vai ter um enorme prazer em comentar e dialogar com você sobre isso. E dessa maneira você ajuda enormemente o Política na Cabeça a chegar em mais pessoas. Maravilha? Até a próxima!